Pronto, ao vivo. Boa noite. Boa noite a quem participar agora, a quem participar depois, assistindo aos cortes, à live. Muito gostoso estar aqui com vocês nessa quinta-feira, sem a Débora. A Débora está trabalhando hoje, preparando as produções dela, gastronômicas e de confeitaria. Então, hoje somos nós. Porém, hoje a leitura é mais rápida, porque a gente vai fechar um capítulo. Então hoje é fechar capítulo, passar algumas ideias sobre o que tá, os assuntos, o que está rolando ou não, o que podemos concluir desse capítulo e talvez a introdução do próximo. Bora lá! Mecanismos de defesa do ego, mecanismo de defesa de todos os egos, inclusive os nossos, o meu e de vocês. Começando. Outro mecanismo de defesa. Foi aqui que eu parei. A gente já falou de projeção. Sim, o último foi projeção. O último parágrafo que nós lemos na última leitura. Vou introduzi-lo aqui. Creio que cabe aqui uma palavra final sobre a possível origem do mecanismo da projeção. Stark, em 1920, Van Ophuijsen, 1920, e Arlow, 1949, sugeriram que o modelo para o mecanismo psicológico de separar os pensamentos e desejos do indivíduo de sua própria vida psíquica e projetá-los em um mundo externo é a experiência física da defecação, com a qual a criança se familiariza desde a mais tenra infância. Sabemos através de observações psicanalíticas que a criança pequena considera suas fezes parte de seu próprio corpo. E segundo parece, quando a projeção é empregada como mecanismo de defesa, ela procura inconscientemente livrar-se de seus conteúdos mentais indesejáveis, como se fossem conteúdos intestinais. Foi a última coisa que nós lemos sobre projeção. Então, matamos projeção na última leitura, agora, provavelmente, o último mecanismo de defesa dessa obra aqui, né? Lembrando que a gente está lendo Noções Básicas de Psicanálise, Charles Brenner. Outro mecanismo de defesa é o que se diz voltar um impulso instintivo contra si próprio, ou, de maneira mais resumida, voltar-se contra si próprio. Podemos dar uma ideia do que isto significa com um exemplo de comportamento infantil, já que a infância é um período em que esse mecanismo, como a projeção e a negação, é de fácil observação no comportamento aparente. Por exemplo, a criança que sente raiva da outra, mas que não ousa expressá-la contra seu objeto original, pode, em vez disso, bater, agredir ou ferir a si própria. Esse mecanismo, como a projeção, apesar de sua aparente estranheza, desempenha na vida psíquica normal um papel mais importante que comumente lhe atribui. É frequentemente acompanhado por uma identificação inconsciente com o objeto do impulso, contra cuja emergência o indivíduo está se defendendo. No caso acima, por exemplo, é como se a criança, ao bater em si própria, estivesse dizendo: "Eu sou ele, e é assim que eu vou bater nele." O leitor deve estar lembrado de que estudamos o processo de identificação de forma bastante alentada no capítulo 3, quando o consideramos o fato mais importante para o desenvolvimento do ego. Verdade, identificação é algo importantíssimo. A identificação é frequentemente empregada para fins de defesa, mas não há, no momento, um consenso geral quanto a classificá-la como um mecanismo de defesa propriamente dito, ou talvez, mais corretamente, como uma tendência geral do ego que é muitas vezes utilizada como um meio de defesa.
A este respeito, podemos repetir o que afirmamos no início do nosso estudo sobre os mecanismos de defesa do ego, a saber, que o ego pode empregar e emprega como defesa qualquer coisa a seu alcance que o ajude a diminuir ou a evitar o perigo decorrente das exigências de um impulso instintivo indesejável. Quando o ego usa a identificação de modo defensivo, muitas vezes imita inconscientemente a ação física de comer ou deglutir. Isso significa que o indivíduo que usa inconscientemente o mecanismo de identificação imagina que está comendo ou sendo comido pela pessoa com quem se identifica. Essa fantasia é o inverso da que se associa ao mecanismo da projeção, que, como o leitor deve se lembrar, tinha como modelo inconsciente o ato da defecação. Então, são dois modelos opostos. A identificação e a projeção. Os termos introjeção e incorporação são também empregados na literatura especializada para designar a fantasia inconsciente de união com outra pessoa pela ingestão. Alguns autores procuraram diferenciar esses diversos termos, mas no uso comum são essencialmente sinônimos do termo identificação. Queremos mencionar mais um mecanismo que ocupa posição muito importante entre as atividades defensivas do ego, a saber, a regressão. Regressão é importante, nós já falamos de regressão. Nós falamos de regressão a fases anteriores em momentos estressantes, em momentos de frustração. E agora, de novo. Apesar, entretanto, de sua importância como defesa, a regressão, como a identificação, é provavelmente um mecanismo de significado mais amplo que os mecanismos de defesa propriamente ditos. Podemos afirmar que a tendência à regressão é uma característica fundamental de nossas vidas instintivas, e sob esse aspecto já analisamos no capítulo 2. A importância da regressão instintiva como defesa reside em que, face a conflitos graves devidos, por exemplo, a desejos da fase fálica do desenvolvimento instintivo, esses desejos podem ser parcial ou totalmente abandonados, e o indivíduo pode retornar ou regredir às aspirações e aos desejos das fases prévias, anal e oral, e evitar, assim, a ansiedade que seria causada pela persistência dos desejos fálicos. Em alguns casos, essa regressão instintiva, que, por falar nisso, é mais comumente parcial que completa, é suficiente para resolver o conflito entre o ego e o id em favor do primeiro. Em consequência, obtém-se um equilíbrio intrapsíquico relativamente estável devido ao fato de que os desejos impulsivos pré-fálicos foram substituídos de forma mais ou menos completa pelos fálicos. Em outros casos, a regressão não consegue atingir sua finalidade defensiva. Em vez de um equilíbrio relativamente estável, surge um conflito renovado, desta vez em um nível pré-fálico. Esses casos em que houve um alto grau de regressão instintiva, sem efetuar a solução do conflito intrapsíquico em favor do ego, em geral, se encontram clinicamente entre os casos mais graves de enfermidade mental. Uma regressão dessa espécie na vida instintiva muitas vezes parece aliar-se a certo grau de regressão também no funcionamento ou no desenvolvimento do ego. Quando semelhante regressão do funcionamento do ego constitui um traço predominante na vida psíquica de um indivíduo, que persiste até a vida adulta,
deve quase sempre ser considerada patológica. Assim, completamos a relação de mecanismos de defesa que analisamos: repressão, formação reativa, isolamento do sentimento, isolamento propriamente dito, anulação, negação, projeção, voltar-se contra si próprio, identificação ou introjeção e regressão. Todos atuam em maior ou menor proporção no desenvolvimento e no funcionamento psíquico, bem como em vários estados psicopatológicos. Aliado a eles, se bem que distinto deles, está o mecanismo mental que Freud, em 1905, chamou de sublimação, conforme sua concepção original. A sublimação era a contrapartida normal dos mecanismos de defesa, sendo que, àquela época, consideravam-se esses últimos como primariamente associados a uma disfunção psíquica. Hoje deveríamos talvez dizer, de preferência, que o termo sublimação expressa um certo aspecto do funcionamento normal do ego. Dissemos repetidas vezes no capítulo 3 e nesse próprio que o ego normalmente funciona de modo a conseguir o máximo grau de satisfação dos impulsos compatíveis com as limitações impostas pelo ambiente. A fim de ilustrar o conceito de sublimação, tomaremos como exemplo o desejo infantil de brincar com fezes, que é, por certo, um derivativo dos impulsos. Em nossa cultura, esse desejo é em geral fortemente contrariado pelos pais da criança pequena ou seus substitutos. Acontece então muitas vezes que a criança desiste de brincar com as fezes e, em vez disso, passa a fazer bolos de lama. Mais tarde, a modelagem em argila ou plasticina pode substituir o brinquedo com a lama e, em casos excepcionais, o indivíduo poderá se tornar, na vida adulta, um escultor amador ou mesmo profissional. A investigação psicanalítica indica que cada uma dessas atividades substitutas proporciona um certo grau de gratificação do impulso infantil original, de brincar com fezes. Entretanto, em cada caso, a atividade originalmente desejada modificou-se no sentido da aceitação e aprovação social. Além do mais, o impulso original, como tal, tornou-se inconsciente na mente do indivíduo dedicado a modelar ou esculpir em argila ou plasticina. Finalmente, na maior parte de tais atividades substitutas, o processo secundário tem papel de maior relevância que o tinha no desejo ou na atividade infantil original. Naturalmente, esta última é menos evidente em um exemplo como o que escolhemos do que o seria no caso da pessoa que se tornasse um especialista em parasitas intestinais em vez de um escultor. O que chamamos sublimação é uma atividade substituta dessa natureza que se adapta ao mesmo tempo às experiências do ambiente e proporciona uma certa gratificação inconsciente ao derivativo que é o impulso infantil que fora repudiado em sua forma original. Em nossos exemplos, o brinquedo com bolos de lama, a modelagem, a escultura e o estudo de parasitas intestinais constituem sublimações de desejo de brincar com fezes. Podemos igualmente dizer que são todas manifestações em diferentes níveis de idade do funcionamento normal do ego, que atua no sentido de harmonizar e satisfazer as exigências do id e do ambiente, de natureza tão completa e eficaz quanto possível. Fechamos esse capítulo. Se alguém quiser ler sozinho, encontre os livros, fique à vontade. Freud, Inibições, Sintomas e Ansiedades.
volume 20 da editora Standard, foi publicado em 59 e 64. Também Ego e os Mecanismos de Defesa, por Anna Freud, volume 4, foi publicado em 1966. São os livros que fundamentam este capítulo que lemos. E o que vale de interessante para falar sobre essa continuação dos aparelhos psíquicos é que, sim, todos os mecanismos de defesa mais a sublimação são parte constituinte da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. E atuam durante toda a vida, ou seja, para cada bloqueio de desejo que nós temos, para cada mecanismo de defesa aplicado, nós temos uma contraparte que é a forma de sublimar aquele desejo, ou seja, de converter em algo aceitável para que seja praticado. Então, nada fica perdido. Todos os conteúdos que nós trabalhamos, que nós queremos vivenciar, podendo ou não, eles são transformados e nos perseguem a vida toda, porque fazem parte de nós. Então, é parte da nossa constituição os nossos desejos. Então, é assim que termina. Sublimação é um assunto gostosíssimo. E o próximo capítulo, isso que é legal para a gente saber, capítulo 5, é a conclusão do aparelho psíquico. Então, eu vou dar uma introdução aqui do capítulo 5, página 111, que é a partir de onde nós retomaremos na próxima leitura. Capítulo 5, Aparelho Psíquico, conclusão. Examinaremos nesse capítulo final sobre a chamada hipótese estrutural do aparelho psíquico alguns aspectos da relação do indivíduo com pessoas e seu ambiente, e também o tópico do desenvolvimento do superego. Maravilhoso, até agora a gente falou de ego e id. Como de costume, procuraremos desenvolver o nosso estudo partindo da situação que existe nos primórdios da vida e prosseguindo através do curso do desenvolvimento da criança até sua vida ulterior. Então, é disso que trataremos no próximo capítulo. É um capítulo ótimo, lindo, eu acho gostosíssimo, é forte. A introdução do superego é um assunto importante, porque nós até agora falamos do desejo e do equilíbrio do sujeito para lidar com os seus desejos. E a gente já começou a falar de ambiente. A sublimação, por exemplo, está falando do ambiente. O ambiente, por exemplo, os pais que impedem a execução daquele desejo. Agora a gente vai falar do ambiente estendido. O superego é o ambiente estendido para além dos pais. E como isso influencia a formação da psique, o desenvolvimento da psique. Ok? É isso. Essa live foi curta. Fechamos o capítulo. 18 minutos, quase 20. Para mim é ótimo. Na próxima acredito que a 10 esteja. Assim espero. Ela vai ter feira semana que vem. Acho que na outra ela está liberada. Então talvez ela não esteja na leitura da História Geral da África, mas esteja na leitura de psicanálise. Boa diversão para vocês. Se puderem, leiam um livro. E como recomendação de leitura, eu estou lendo Rápido e Devagar. Acabei de consegui na internet, consegui baixando, aí foi isso mesmo, é o que eu consigo. Sou um assalariado pobre, então... E se vocês quiserem, baixem também e leiam, porque está falando de intuição. E intuição é um assunto bastante interessante para falar de psique. E aí eles estão falando de intuição do ponto de vista da psicologia, então é gostoso ver como essas relações se dão. E o que é isso? O que é essa intuição? O que é essa ferramenta que está à nossa disposição, que influencia a nossa vida e que nós não sabemos como lidamos com ela? Ou não entendemos tanto dela? Então, vale. Até mais. Abraços. Tchau.